Ser Mulher Transformação é uma programação maravilhosa que nós temos com mulheres incríveis, que vocês sabem que eu trago todas maravilhosas, para que vocês possam receber informações mais diversas possíveis do formato de vida de cada uma delas, como elas estão conseguindo evoluir de acordo com os próprios objetivos, o que é que elas estão fazendo para dizer, eu estou me sentindo muito melhor hoje, já numa vida adulta, mais transformada. E hoje, especialmente, eu trago uma pessoa que tem uma facilidade de amizades, que gosta de estar junto de todo mundo, que é uma pessoa assim muito comunicativa, muito afetiva, muito alegre, mas eu tenho algumas informações também sobre a vida profissional dela. Ela está casada há aproximadamente 18 anos, tem uma filha de 10, segundo ela, de 10 e meio, e filha de um bancário, de uma professora, está em Recife depois de um tempo da vida morando em outra cidade, na mesma região, Pernambuco, mas em outra cidade. É formada na área de administração, trabalhou em muitas empresas, desde empresas de construção, empresas de transporte, sempre na área administrativa. E como ela gosta de conversar muito e reunir pessoas, ela tem grupos e grupos de amigas, que até é sobre isso que eu quero falar com ela também, como é que ela lida com esses grupos e como é que esses grupos, de certa maneira ou de qual maneira, interferem na vida dela. Então, apresentando para vocês, Jaciara Michele Almeida de Souza. Prazer. Prazer. Um prazer estar aqui participando. Muito bem. Então, o tema você já sabe, como é ser mulher para você. Como é ser mulher para mim? Durante um bom tempo, eu acredito que eu não saberia nem te responder, porque nessa época que eu trabalhava e estudava, eu diria que ser mulher nessa época seria ser uma máquina. Uhum. E eu diria ser mulher é ter nascido do sexo feminino. E daí, com o tempo, após eu ter me casado, quando eu me formei e tive que me mudar de cidade, parei um tempo de trabalhar fora de casa, então ali eu comecei a ver quem era Jaciara, o que é ser mulher, né? E aí estou descobrindo e até hoje estou nessa transformação. Então, hoje, assim, né, o que é ser mulher? Mulher, para mim, hoje, ela é um ser humano que ela pode ser o que ela quiser, é um ser humano forte, que pode sonhar e que pode fazer também o que ela quiser, por mais que, assim, os caminhos possam parecer difíceis, mas não impossíveis, né? E assim, o processo foi bem difícil. Hoje está sendo mais fácil, porque hoje, depois de uns longos anos de terapia, de estudo, que assim, né, eu sou formada em administração, mas eu estudei também um pouco de psicologia, mas eu não me formei. Guardei esse projeto numa gaveta por enquanto e assim me ajudou bastante em descobrir, em buscar meios que me ajude e que me faça me sentir confortável e que eu decida as minhas escolhas e abrace elas, sem ter que justificar. E se eu tiver que justificar, que eu tenha uma justificativa é, abraçada por mim, Uhum. sabe? De não ter que seja assim realmente escolhida por mim e não porque eu tenha que dar uma justificativa satisfatória para o outro. Uhum. Isso assim eu venha refletindo esses dias sobre isso, porque hoje em dia, como eu sou administradora do lar, sou do lar, e assim, hoje isso não pesa sobre mim. Muito embora que eu faça muitas coisas, e engraçado que
Se eu estiver fugindo do tema, você me Não, traz não, de tá volta, né? tranquilo, pode seguir. Eu sou do interior, né? E aí, quando se fala que você é do lar, se remete é, aquele perfil que do lar é aquela pessoa, aquela mulher que só cuida de filho, lava prato, Sim, sim, cozinha e que não faz mais sim. nada, né? E teve um belo dia que uma amiga minha disse assim: Mas você é do lar porque você faz essas coisas, mas você é a dona do lar. Você faz muitas coisas. Você estuda, você lê, você promove eventos, você promove encontros, você é aquela pessoa que acolhe, você é aquela pessoa que conversa. Você já parou para perceber que onde você está, por que que tanta pessoa se aproxima de você? Você nunca parou para perceber isso? Você sendo uma administradora do lar, como você está se colocando, você é uma pessoa muito interessante. Que ninguém se aproxima de ninguém se você não tiver o que falar, se você não for interessante. Mas você está colocando algo que parece que teria correlação. Então, e temos algum preconceito com essa questão da pessoa não estar trabalhando profissionalmente fora de casa. É como se a mulher não tivesse competência para ser profissional. É como se ela tivesse obrigação de ser profissional para ela poder ser eleita no grupo social. E isso é uma questão de preconceito. Então, quando você está dizendo, a sua amiga colocou para você ser uma pessoa interessante, que atrai pessoas, que gosta de estar com pessoas, porque você é muito comunicativa, você é muito afetiva, não interfere a questão de ser ou não do lar. Tá certo? Esse perfil é seu. Se Sim. você estivesse sendo só do lar, ou se você estivesse só sendo profissional, ou até que você estivesse nos dois momentos da sua vida, isso não mudaria nada o seu perfil. Então, tem um conceito social que eu acredito que ainda é muito pesado. Que a mulher, para ser contemporânea, ela precisa ser profissional e exercer a profissão, porque você é profissional, mas você não está exercendo. Então, não anula. Entende o que eu estou colocando? Tipo assim, Entendo. você ser essa pessoa que atrai, que gosta de estar em grupos, que promove eventos, que é essa pessoa afetiva, certo? Não implica em você estar organizando a sua casa. Eu senti aí na fala da sua amiga como se fosse assim, não fique triste porque você está no lar, certo? Você é uma pessoa muito interessante e uma coisa não implica na outra. Então, o que nós precisamos cada vez mais, o Ser Mulher Transformação tem esse objetivo também, de que a mulher se conheça, de que ela faça escolhas, de que ela tenha um projeto para a vida dela. De qual forma? O que ela escolher, onde ela se sentir melhor. E se um momento, no seu caso, vamos supor, que seja exclusivamente do lar, em termos de execução, em termos da questão operacional, melhor dizendo assim, e posteriormente você deseje outra coisa, é você. Isso. Então é super importante, pessoal, que a gente lembre, e eu tento sempre e faço, não só tento como faço, esse reforço de que a mulher, ela é. Só isso. Então ela não precisa estar no lugar onde os outros pretendem que ela esteja, nem para cumprir nenhum perfil, nem para cumprir nenhum conceito social ou até familiar. Você trabalha? Não, trabalha sim. Tá certo? Agora, você exerce uma profissão, é outra coisa. E que isso, agora é uma pergunta, por você não exercer, já durante algum tempo, uma profissão, inclusive da que você se formou ou outra que você decidisse, isso deixa você se sentir menor em relação a ser mulher? Hoje não. A Jaciara de hoje não. Mas a Jaciara de uns, digamos, 15 anos atrás, 10 anos atrás, sim. Porque, assim, é como se quando eu conhecesse, digamos, principalmente depois que Maria Alice nasceu. Sua filha, né? Minha filha nasceu, minha filha Maria Alice. Quando ela nasceu, que foi para a escola, que eu passei a
ter ali meu grupo de amigas na escola, assim, tinha mães que quando se aproximava de mim para fazer o nosso meio social ali, então assim, para me conhecer, não é qual o seu nome? Primeiro era onde você trabalha, tá entendendo? Aham. Então assim, realmente eu passei por esse preconceito e daí foi uma reflexão para mim. Nossa, então assim, como Quem assim? sou eu? Quem sou eu? E assim, no momento de fragilidade, assim, isso eu sofri com isso. Agora, assim, hoje em dia, ninguém mais, assim, eu não sofro mais com isso. Porque hoje sim, hoje eu sei o que eu quero, o que eu gosto, assim, o que eu quero fazer, assim, como é bom estar em casa nesse momento, o que eu posso, N coisas que eu posso fazer estando em casa, inclusive acompanhando sim a minha filha e assim fazendo N coisas por mim nesse momento, cuidando da minha saúde física, emocional, psíquica, estudando coisas e assim, como é bom, como é gostoso estudar, É verdade, é né? verdade. E assim, participando de momentos como esse aqui. Será que se eu tivesse nesse momento, nessa vida louca de trabalho, como eu já estive nesse momento, onde assim eu trabalhava, estudava e assim, inclusive, né, teve uma época nesse momento de loucura de trabalho de estudo que assim, namorar para mim era complicado. Época de meu namorado tinha que me buscar no trabalho, entre o trabalho e faculdade, era um momento que a gente conseguia conversar um pouco. Então, assim, aí eu fico refletindo, sim, é essa vida que você quer novamente? Não, não é essa vida. Que, inclusive, isso, quando foi conversado também entre eu e meu esposo sobre isso, sim, vamos vou ficar em casa, vou educar Maria Alice, vou fazer outras coisas também, porque tem momentos que eu faço cursos. Eu não fico só em casa fazendo as coisas de casa. Eu faço cursos, eu faço massagens, eu faço exercícios, Cuida de né? você como mulher. Cuido de mim como mulher. Inclusive, assim, eu tenho meus momentos como mulher, com as minhas amigas. Então, assim, é muito, assim, hoje, qualquer pessoa que se aproxime de mim e que me pergunte, que venha me conhecer e que me pergunte primeiro qual é a minha função e depois quem é Jaciara, aí assim, eu respondo. Isso não me abala mais. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero. E ainda assim, hoje o que eu quero pode não ser o que eu quero amanhã e tudo bem. Sem dúvida. Estou em transformação. O processo de transformação, eu acredito que ele é contínuo, né? Porque à medida que nós vamos vivenciando situações, lendo, como você diz, estudando, em contato também com pessoas, nós vamos aprendendo e apreendendo coisas novas, né? E esse internalizar coisas novas, ele é indispensável para dar continuidade à nossa vida, inclusive para providenciar mudanças. À medida que você vai percebendo outras coisas que são mais interessantes e mais pertinentes ao seu desejo, você vai mudando, tá certo? Então, esse processo de transformação, ele é um contínuo. Tá? E é muito interessante quando você olha para momentos anteriores, para 2, 3 anos ou mais, que você vivenciou coisas diferentes, e você saber como eu fiquei, né? Como eu estou me sentindo Isso. hoje, como eu me sentia naquela época e assim a qualidade de vida que eu tenho hoje. Porque emocionalmente a pessoa vai se sentindo muito mais fortalecida. Sim. Porque a pessoa que se aproxima de você para saber onde você trabalha, tá certo? Certamente é uma pessoa que você já tem alguma observação diferenciada. Porque como é seu nome? Fica mais fácil. Se você está na escola, você é mãe de quem? Né? Isso. Então, assim, é uma coisa de você, pessoa. Não é só você, profissional. Mas eu até acredito que essas pessoas também que perguntam dessa forma, elas têm esse olhar preconceituoso, que eu digo que a nossa sociedade, ela tem esse peso. É isso Você, mesmo. mulher, você, profissional.
Então, as questões da casa, mesmo as questões operacionais, eu acredito que elas fazem parte do conjunto da estrutura. Então, não é só a mulher, não existe essa sobrecarga, é uma casa, um lar, onde todos Isso. funcionam. Então, por conta disso, provavelmente todos têm uma tarefa. Sim. Então, sendo distribuído, é uma coisa que fica muito harmônica. Né? E se não for distribuído, a gente procura distribuir, né? Sim. Então, Todos participam. isso. E como é que você se sente assim, olhando, como eu coloquei agora, há alguns anos e dizendo, eu não fazia isso, eu não me sentia assim, e agora eu me sinto. Você pensa que é pela sua vivência com suas amigas, pelas coisas que você lê, pelo seu processo terapêutico, ou tudo junto? Como é que funciona isso aí na sua emoção? Na minha emoção, como funciona? Na minha vida como um todo, né? É interessante essa reflexão que veio agora, porque assim, eu quero falar tanta coisa aí Pode falar o que você quiser que seja pertinente. que assim, eu me lembro que eu escutava na minha adolescência que assim, que a gente não podia mudar. E Aham. isso era bem complicado para mim, porque isso me remetia a ser leal. E assim, esse ser leal não teria nada a ver com essas mudanças. Leal, assim, digamos assim, ao que eu falo, ao que eu prometo fazer e acontecer. Você está falando de conceitos? Sim, mas isso era o que era me Sim, trazido, né? sim. E daí eu fui aprendendo que não, que realmente a gente pode ter essa transformação, essa mudança, e principalmente vou colocar nesses 3 últimos anos, que eu venho passando por essa transformação, né? Que eu venho me permitindo uma coisa bem simples, usar biquíni. Maravilha. É algo assim que. E é cada detalhe que eu venho assim dizer, poxa, usar um biquíni que eu não usava. E eu via pessoas assim com o corpo assim mais gordo do que o meu, né? Bem mais fora do padrão que se fala, né? Mas eu não conseguia usar. E aí, num grupo também, né, que eu comecei a fazer nesse grupo de fazer exercício. E aí, não só num funcional de exercício, mas era um grupo que a gente se fortalece, a gente conversa, a gente chama, né, uma vida saudável. E aí eu consegui usar. E E como não, é que se sentiu? eu me sentia assim, eu disse, nossa, não doeu, não corri pro banheiro, não me escondi atrás de uma canga. Foi assim, foi libertador. Porque assim, ter usado assim, um biquíni, eu posso fazer outras coisas. É a questão da permissão. Dá permissão. E assim, minha vida não parou aqui. Tem muito mais coisas que eu posso fazer. Isso foi com relação ao biquíni, que já mexeu assim com outras coisas também. Isso interfere também na minha vida conjugal, que assim, tem coisas que, claro que é muito prazeroso fazer em casal, mas tem coisas também que eu venho aprendendo que eu não preciso deixar de fazer porque o meu esposo não gosta, mas eu também não preciso excluir ele da minha vida, porque há tempo dá tempo para fazer tudo, desde que haja um planejamento que a gente combine. E nisso também eu falo a gente, eu e meu esposo, temos também que incluir na programação nossa filha. E assim, com relação também, como eu estou gostando de aprender e de estudar aos 47 anos. Não tem idade, né, para Porque estudar. assim, eu fui vendo assim algumas dificuldades que eu tinha que assim, é uma coisa que eu descobri também sobre a minha inteligência, que por mais que as pessoas te falem, mas quando você descobre, é assim, lhe dá uma força, sabe? Lhe É um dá, clarão é que um abre aí, clarão que você né? diz, nossa, você pode ir até ali também. E é coisa assim que é de você, que ninguém seja assim, algo que alguém esteja lhe cobrando e ninguém, a sociedade, seja lá quem for, diz, não, você tem que fazer isso. Não, eu vou fazer porque eu quero, porque eu gosto. E
uma coisa assim que eu trago também enquanto família, que foi muito transformador e positivo na minha vida, na vida da minha família, que a gente vem conversando bastante, é que assim, é muito importante a gente não se conhecer. Quando a gente conversa, eu, meu esposo e minha filha, nós conversamos, da gente saber como a gente, enquanto família, nós queremos viver ali. Os nossos conceitos, princípios, o que é bom para a gente e o que não é. Porque, assim, o mundo é bem diferente e tudo bem, não há certo, não há errado, mas, assim, diante do que a gente escolhe, da forma que a gente escolhe viver, a gente tem que esclarecer isso, porque sou uma pessoa muito afetiva, assim, gosto de gente, e, assim, é importante eu falar isso e trago aqui, porque, assim, desculpa, Tudo bem. porque para não há atropelos, no sentido de que a nossa família, a gente preza muito pela nossa união, por cuidar um do outro, por amar um outro, do jeito que cada um é, e valorizar, sabe? O potencial que cada um tem. E assim, nós decidimos, eu e Sidney também, aprender a valorizar o que a gente tem de bom. E Validando. validando também, né? Porque assim, falando da minha educação, de tudo que a gente passou, falar mais de mim também, da minha infância, de onde eu vim, de quem eu convivi, foram muitas falas assim que coloca a gente para baixo, a nossa autoestima vai lá para baixo. E aí o trabalho terapêutico é maravilhoso também, e faz com que a gente busque isso também. Aí Sim. Se conhecer mais, né? se conhecer mais. E aí, quando você faz esse processo, por que que eu falo assim de você ter certeza do que você gosta, do que você quer? Porque você vive num meio também que as pessoas não. Sim, e daí, Jaciara, isso tudo? São pessoas diferentes, são pessoas que valorizam muito dinheiro, valorizam muitas coisas materiais, que não é que a gente não valorize, que a gente não queira, mas não é tudo. Depende do significado, Isso, né? Eu penso que o significado para cada pessoa, né? Se é questão isso, financeira, se é questão profissional mesmo, se é questão dos relacionamentos, o que aquilo significa para aquela pessoa. isso. Então, aquilo que é significativo, significante, é o valor, né? Então, organização, pontualidade, dinâmica, afetividade, privilegiar, se você quer estar mais com grupos. Uma coisa que você colocou interessante, que você tem seus momentos individuais, Sim, você tem seus momentos com suas amigas, você tem seus sim, momentos de casal, você tem seus momentos como mãe, e não são papéis, como as pessoas dizem. A mulher tem vários papéis. Mãe, irmã, esposa, profissional. E é uma coisa assim que carrega com muita cobrança. Mas quando você tem momentos, é diferente. Você tem momentos por escolha. Então, agora o meu momento é fazer uma atividade que me agrade. Pode ser ir ao cinema, pode ser encontrar com as amigas, pode ser ficar lendo em casa, pode ser só descansando num lugar confortável. E nem sempre é fora de casa que a gente encontra as respostas, né? Você encontra em casa também aquilo que você privilegia. E às vezes não é muito fácil as pessoas entenderem isso, porque existe muita cobrança. E quando as pessoas não estão passando por um processo de autoconhecimento, como você diz que vem fazendo, tá certo? E que vem sentindo sua evolução, seus resultados, as pessoas tendem a não olhar para essas coisas validando. E quando você diz que começa a se permitir, que talvez foi a partir, eu quero voltar para esse ponto, foi a partir
provavelmente do uso de um biquíni, que você se sentiu muito mais livre e que talvez pela sua educação, pelos conceitos sociais, porque você falou de padrão. E isso me chamou muita atenção quando você usou a palavra padrão, porque nós vivemos com muitos padrões, a mulher principalmente. Então, houve uma época em que a pessoa que tinha mais peso era musa de pinturas, de esculturas, de modelos, né? E, de repente, se inverteu isso. Então, as pessoas vivem numa guerra muito intensa em tentar seguir um padrão atual social. Pode ser que daqui a um tempo mude. Isso. Então, esse padrão deixa a pessoa muito limitada, sobrecarregada, com alto nível de cobrança interna, porque acaba internalizando isso, e externa, porque todas as minhas amigas fazem isso. As pessoas trazem no Instagram modelos disso, daquilo. Você chega numa loja e você só encontra manequim pequeno, tá certo? Então, poucas lojas têm manequim maior. E quando tem um manequim maior, será que é o que eu gosto? Ou eu preciso vestir o que os outros dizem que eu vou vestir porque eu preciso de um manequim maior? Então, isso tudo é muito reflexivo. E eu penso que a mulher precisa encontrar esse lugar. Tá certo? O lugar dela. E não, e também assim algumas falas muito comuns. A mulher pode ficar no lugar que ela quiser. Em termos, sim. Mas qual é o lugar que ela quer? Será que ela sabe qual é o lugar que ela quer? O que é favorável para ela, o que é confortável, o que é agradável, o que tem significado. Porque eu percebo, e eu trabalho muito com mulher, em consultório inclusive, minicursos, encontros. Então, eu percebo que ainda há muita dificuldade em dizer, eu não gosto disso. Muito. Isso não me atende, isso não me agrada, eu prefiro esse outro. Porque evita o questionamento. Não é? E tem aquela situação, amigas que estão nos assistindo, de dizer, eu preciso ficar em comum, igual a todo mundo. Então, isso é um peso que é desnecessário. Né? Então, esse padrão que você abandonou, de dizer, eu não quero isso para mim, você veio quebrando paradigmas, tá certo? Em relação ao que você veste, em relação a como você se cuida, a questão profissional, então você fez suas escolhas. E pelo que eu entendi do que você colocou, você está bastante satisfeita com o que você escolheu, sim, tá certo? Se em outro momento você quiser fazer outras alterações, sem dúvida vai fazer, porque agora você se sente, eu entendi também na sua fala, que você se sente muito mais apropriada de você. Sim. Certo? E isso é importantíssimo. Então, sim, você sofre, aí vem uma pergunta, interferência desse grupo ou dos grupos de mulheres que você frequenta, que são suas amigas, que eu sei que são grupos diferentes, né? Porque tem as amigas da escola, da sua filha, deve ter amigas do seu trabalho, da sua questão social, as esposas, né? Dos colegas do seu marido. Enfim, como você se sente pressionada, você consegue se colocar, o seu não existe, como é que você funciona com isso? Doutora Norma, hoje em dia, depois desse processo de transformação que eu venho, hoje em dia eu consigo me colocar. Eu aprendi sim a dizer não, a dizer sim, a falar o que eu gosto. Do simples que eu gosto disso, e falar com propriedade, sem vergonha, sem medo de falar, sem, assim... Eu falo sem medo porque, assim, num grupo por exemplo, grupo de mães, ali você tem N profissionais, assim, de, né, N diversas áreas. Isso, de pessoas, assim, muito importantes. E aí, assim, eu não, assim, a função não me intimida mais. E assim, o que eu tenho a dizer é que vale a pena todo esse processo, entendeu? Que assim, como eu me sinto apropriada de mim mesma hoje, sabe? Aí assim, todo dia eu sou assim,
Não, contudo eu sou assim? Não. Mas quando eu não Perfeito. estou assim, eu busco a minha psicóloga, as minhas leituras, minhas orações, entendeu? Mas o importante é que hoje eu busco as ferramentas que eu volte ali, né? E consiga. Então, assim, hoje eu consigo, seja nos meus grupos de amizades mais íntimas, nos sociais de escola, de esposas de trabalho, pessoas que são reconhecidas, assim, conhecidas recentemente, seja, né, esposas dos amigos do meu esposo. Hoje em dia eu tenho essa facilidade. Eu não me intimido mais por eu ser uma pessoa que não trabalho fora de casa, Isso já entendeu? foi pesado para você? Muito, Você se muito. julgava uma mulher diferente ou com menos validação? Como é que era para você não trabalhar e sofrer pressão do grupo? Era assim, porque eu falo infelizmente, porque assim, eu sempre gostei muito de observar, sempre fui muito observadora. Então, assim, eu observava o olhar das pessoas, a aproximação, quando eu falava, o que eu fazia, quem eu era, a pessoa se afastava. Então, isso assim, como eu me sentia triste, excluída. Então, assim, Sim. isso hoje pode até acontecer, mas eu digo, isso aqui é uma pessoa que não vale a pena, que não, essa aqui não é uma pessoa do meu íntimo, não é aquela pessoa que vai para minha casa e tudo bem. Você consegue fazer a diferença do olhar do outro para os seus conceitos. É isso que você está dizendo. O olhar do outro pode ser de menos-valia, pode ser de abandono, pode ser de falta de reconhecimento. Mas você consegue dizer, isso é o olhar do outro? Hoje eu consigo. Eu sempre trago hoje, porque assim, nesse processo de, como você está num projeto de transformação, assim, quando eu converso inclusive com as minhas amigas, eu digo assim, gente, eu não nasci assim. Isso faz parte de um processo. Porque às vezes, quando eu estou conversando sobre coisas que eu já estou super, assim, num processo transformada, digamos assim, né? Aí eu digo, eu não nasci assim. Você já ressignificou. Já resignifiquei. Então, assim, hoje eu consigo fazer isso, entendeu? E assim, tá sendo muito importante para mim. Muito. Vamos falar de números, já que você é administradora? Vamos! Vamos falar de números. Antes desse processo todo que você está trazendo, vamos dizer, de 0 a 5, você se daria quanto? Antes desse processo, nossa, meu Deus, eu ficava muito, né, tolhida ali, fechadinha, acho que dois, né? Ficava, assim, eu tinha baixa autoestima, né? Apesar de escutar elogios, né? Mas ainda assim eu não enxergava, eu não via aquele potencial todo. Mas hoje não, hoje, Hoje é quanto? hoje é 5, 10. Maravilhoso, Hoje eu costumo maravilhoso, dizer que eu sou mulher trabalhada na terapia, em maravilhoso, processo. maravilhoso, maravilhoso. Então, você se sente muito mais mulher hoje. Sim, muito mais mulher hoje. E assim, muito mais mulher. Isso é engraçado, não é interessante. Quando você fala assim, hoje se sente muito mais mulher, envolve como um todo. Uma Isso. mulher assim, isso vai na inteligência, na sensualidade, no querer me arrumar, no me vestir, seja a roupa que for, né? Onde quer que eu chegue, assim, de eu me sentir bem, seja arrumada, seja com a roupa de academia, de eu chegar e não me sentir mal por eu estar com a roupa de academia ou com um salto, que a roupa não me define, que o batom não me define, e sim quem eu sou, né? Então, você está se validando o tempo inteiro, pelo que eu estou entendendo. Sim, venho nesse processo, doutora. E Sim. essa questão de você se sentir mulher faz com que você se sinta mais sexy? Sim, sim, tem coisas que eu não posso falar aqui.
Não, tudo bem. Mas eu estou falando o seguinte: você se sente mais Sim, sexy, tipo assim, eu sou uma mulher linda, eu me olho no espelho, porque nós temos um espelho físico e um espelho psíquico. Porque às vezes fica antagônico. Eu sim, estou tô bem, estou entendendo. bonita, estou bem vestida, maquiada, etc. Meu espelho físico diz isso, mas o meu espelho psíquico diz o contrário. Não, não está tão bom assim, ou então você está horrível, ou isso não combina com você. Então, o espelho psíquico, às vezes, ele é bem severo. Sim, Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: quando você olha para o seu espelho, ele combina com o seu espelho psíquico para dizer assim: eu estou linda, estou maravilhosa, estou me sentindo assim, a mulher perfeita, plena, linda. Você consegue chegar nisso? muito boa essa sua pergunta. Muito bom falar nisso, doutora, porque assim vai atingir tantas mulheres. Assim, eu sou uma pessoa, apesar de falante, tá, eu tenho a minha timidez, né? E é engraçado que assim, isso evoluiu nessa questão sexy também, né, da minha pessoa, desse meu espelho, de eu me olhar. Nossa, é assim, eu não olhava para as curvas que eu tenho. Que eu achei engraçado. Teve uma vez que até uma fisioterapeuta disse: Nossa, como você tem uma cintura. Aí eu, nossa, eu nunca tinha me olhado Eu assim, nem sabe? sabia que Eu tinha nem cintura. sabia que tinha cintura, porque o pessoal fala, porque eu sempre fui assim, eu sempre, nunca fui magra, sempre fui gorda, né? E as pessoas falavam tanto da minha gordura que eu nunca fiquei assim, nunca me olhava assim, de, nossa, meu peito, né, minha cintura, tal. E hoje eu olho mais essa questão de ficar me olhando e de, não só no espelho, como você fala, né, de me sentir e de me sentir desejada, e de eu ficar, nossa, eu tô interessante, né? Isso também foi uma transformação também. O que independe do peso, né? Sim, Tá certo? Você se sentir mulher e se sentir bonita, independe do peso. Tá certo? sim, Porque continuamos ainda, né, socialmente, culturalmente, com a questão de um perfil de magreza. E isso é muito complicado porque as pessoas começam a usar substâncias, exagerar em atividades físicas, em querer fazer uma mudança que às vezes não é compatível com o perfil delas, porque assim, o corpo mostra o perfil psíquico. Então, quem estuda isso sabe, né, que tem pessoas que já têm a estrutura psíquica representada no corpo. Então, um corpo mais magro, ele tem características psíquicas. Um corpo mais gordinho tem outras, um corpo mais retilíneo tem outras. E assim sucessivamente. E como as pessoas não têm essa compreensão, elas querem fazer o formato. E um formato que atenda, vamos botar atenda entre aspas, a um conceito social. Né? E um conceito social do momento. Porque pode ser que em outro momento seja outra coisa. é verdade. Mas já que você se sente tão bem, se sente tão mulher, tão sexy, tão assim presente em você mesma, olha para essa câmera aqui e deixa um recado para as mulheres. Oi, mulheres, oi, meninas. É, procurem se conhecer, procurem saber o que vocês querem, o que vocês. E se quiserem mudar também pode, tá certo? É, procurem saber o que vocês desejam. O desejo é muito importante. E venham também trabalhando comigo sobre isso. O desejo te move. E desapegue. Desapegue de pessoas que não te fazem feliz, não te fazem se sentir bem. Desapegue de projetos que também não estão te fazendo bem. Enfim, busque o que te faz feliz. É isso. Muito obrigada pela sua participação, muito significativa. Concordo, meninas, que foi maravilhoso a gente poder passar para vocês o olhar de uma pessoa com um perfil que valoriza. Ela conseguiu dizer: eu sei quem eu sou. E esse processo de autoconhecimento é perfeito.
Então, mais um podcast maravilhoso, resolvido com uma pessoa incrível, porque eu só trago mulheres incríveis, vocês sabem disso. Então, até a próxima.